Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre metodologia. Metodologia é aquela parte do nosso projeto de pesquisa onde a gente vai descrever, todos os procedimentos que a gente vai utilizar para coleta de dados, para construção do produto educacional, também vai descrever nosso método de analisar os dados, como que a gente vai analisar os dados e validar o produto educacional. Então, essa pergunta de como foi feito, seria mais ou menos assim o making off, da pesquisa. Isso é a metodologia, tá? E aí tem algumas coisas que a gente deve levar em consideração, né? Em primeiro lugar, o contexto da pesquisa. É interessante a gente sempre descrever, na metodologia, na seção de metodologia, o contexto. Então, a descrição do produto educacional, do que se trata, né? É uma sequência didática? É um documentário? É um canal de vídeos? É um material manipulável, né? O que é? Então, a gente precisa fazer essa descrição detalhada do produto educacional, pode ser na metodologia, né? Outra coisa também, os participantes, os participantes da pesquisa, no caso dela ser validada com pessoas, tá? Porque dependendo da natureza do produto educacional, ele pode ser validado de outra maneira, sem precisar aí, aplicar ele com pessoas. Mas vamos supor que eu tenha desenvolvido um material manipulável, e que eu queira ir na escola, então, utilizar com professores esse material, pedir para que eles apliquem nas suas salas de aula. Bom, então, nesse caso, os participantes da pesquisa seriam professores, E aí eu tenho que descrever um pouco, olha, são professores, de uma escola, sei lá, uma escola estadual, de uma escola municipal, a maioria tem curso superior, ou todos têm curso superior, enfim, a gente tem que descrever, dar algumas informações de quem são os participantes. É interessante a gente colocar endereço da escola, o nome dos professores, identificar as pessoas. Não, eu penso que não. Eu acho que é melhor, e na grande maioria das pesquisas em educação, a gente deixa em sigilo, todas essas informações de identidade, a não ser que seja extremamente necessário ou inevitável, aí tudo bem. Ou se a pessoa quiser se identificar, fizer questão, enfim, tudo bem. Mas em geral, a gente sempre deve optar pelo sigilo aí para não ter nenhum tipo de problema aí, inclusive de a pessoa não autorizar depois o uso dos dados, para publicação. Isso pode acontecer também, E pensando nisso, então a gente deve se preparar. Talvez estrategicamente seja interessante partir do pressuposto de que a gente não vai identificar os participantes da pesquisa. E também, obviamente, se a pesquisa for com participantes menores de idade, alunos, por exemplo, então desenvolvi um material manipulável, quero aplicar esse material, com meus alunos, pode ser também com os próprios alunos. Tudo bem, só que se forem crianças, por exemplo, então eu não posso identificar, nem com fotos, nem, ou melhor, se for com foto eu tenho que pelo menos não mostrar o rosto, das crianças menores de idade. Então a gente tem que tomar esses cuidados, que são os cuidados éticos da pesquisa, no caso, principalmente se ela for realizada com pessoas, se a validação do meu produto educacional, envolver pessoas, tá? Uh, isso tudo então tem que ser descrito, tem que ser documentado, registrado, na seção de metodologia, O processo de construção do produto educacional, Então um pouquinho desse. Aqui, claro que a gente tem que diferenciar uma coisa, O que é resultado e o que é metodologia, Às vezes é um pouco, tem alguns casos em que a diferença é muito pequena e é difícil da gente diferenciar um do outro, Na metodologia, o como. Então, por exemplo, se tu for fazer um material manipulável, quais são os elementos desse material manipulável, O que tu vai utilizar para isso e assim, o teu projeto vai ser montado a partir do quê, Vai ser construído, desenvolvido a partir de que ideia anterior, Então, qual é a ideia básica da construção desse produto educacional? Se for um canal de vídeos, então vamos supor que eu uso a plataforma YouTube, Bom, então eu tenho que descrever na metodologia o que é o YouTube, E qual o processo de construção de um canal, Então eu tenho que, na metodologia, descrever isso. Bom, se eu vou fazer um canal sobre matemática, por exemplo,
né? Então, a parte que eu vou inserir os vídeos que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa, né? E a parte em que eu vou validar eles de alguma maneira, isso não deve ir na metodologia, porque isso é resultado, isso vai ser depois, tá? Mas eu tenho que pelo menos escrever a plataforma, escrever toda a parte técnica, vamos dizer assim, do trabalho, né? Ou pelo menos o que eu estou planejando, né, fazer, né? Essa parte técnica, ela precisa ir aqui na metodologia, precisa ser descrita, né? Os critérios para validação do produto educacional. Isso não importa que é um projeto de pesquisa, né, que, mas isso eu não sei muito bem ainda, mas a gente pode planejar, né? Isso pode ser alterado depois, nada impede de a gente fazer um projeto de pesquisa e depois, durante a pesquisa, a gente percebe que esse critério não era o melhor e a gente vai mudar ele, né? Ou então, depois da coleta de dados, a gente percebe que esse critério não vai ser aplicável, né? Isso pode acontecer às vezes, né? Mas nada impede de no projeto, né, de pesquisa a gente já antever, a gente já preparar, vamos dizer assim, né, e pensar como que vai ser feita essa validação. É importante até não para marcar, para definir, mas pelo menos para a gente poder pensar, né? Quando a gente chegar lá na pesquisa mesmo, a gente vai estar mais preparado depois para tomar as decisões, né? Um cronograma é sempre interessante na metodologia de um projeto de pesquisa, né? Claro, na dissertação, na tese ou no TCC, isso não precisa, né? O cronograma não precisa, não deve ir porque o trabalho já está finalizado, não faz sentido apresentar um cronograma nesses relatórios. Mas no projeto é interessante, porque o projeto ainda é uma coisa que vai ser, né? Coisa que vai ser feita. E o cronograma ajuda a gente até a perceber se tudo que a gente está planejando é possível de fazer, né? Porque a coisa mais comum que existe também, né, no início de um mestrado, um doutorado, ou de uma pesquisa de iniciação tecnológica, ou no início de um trabalho de TCC, é a gente exagerar, né? Olha, eu vou analisar os dados dessa escola e daquela e vou fazer 2 produtos educacionais e vou aplicar eles em 10 turmas diferentes, tal, não sei o quê. E quando a gente vai, à medida que o trabalho vai avançando, a gente vai vendo que existem dificuldades, né, às vezes, que a gente não imaginava, assim, e aí nos limita muito, assim, o nosso trabalho, às vezes, né, e aí a gente percebe que, por um lado, não é possível de realizar tudo aquilo que a pessoa estava esperando, e por outro também, às vezes isso nem é necessário, às vezes para o objetivo geral do trabalho, o que a gente quer argumentar, o que a gente quer escrever sobre, né, ali, não precisa de tantos dados. Se for uma pesquisa qualitativa, principalmente, né, a gente não precisa se preocupar com o N, né, o número de participantes, né. Então tem várias coisas aí que devem ser levadas em consideração e o cronograma, né, ele nos ajuda pelo menos a pensar, né, no que é possível, o que é impossível, porque aí tu começa a ver assim, pô, então eu tenho 2 meses para fazer essa coleta de dados. Consigo fazer isso em 2 meses? Né? Tá tranquilo, então beleza, vou deixar assim, né? Ah, bom, eu não vou conseguir em 10 turmas em 2 semanas, né? A gente consegue visualizar isso quando a gente coloca isso num cronograma, né? E consegue também passar uma ideia melhor para o orientador, para quem está observando o projeto de pesquisa. Bom, as modalidades, né? Numa pesquisa aplicada, né? As modalidades podem ser desenvolvimento de repositório de materiais didáticos, como um blog, por exemplo, uma página na internet, criação de canal de vídeos, né? Então, desenvolvimento de material didático, criação de canal de vídeos, criação de material manipulável, produção de documentário, desenvolvimento de sequência didática. Aqui só para citar alguns, né? Claro, existem muitas possibilidades de produtos educacionais. Quantas a gente conseguir pensar, na verdade? Não tem uma limitação para isso, tá? Mas, e reparem que modalidades, se a gente for ver num livro de metodologia de pesquisa, né, se a gente pegar algum livro de metodologia de pesquisa, dificilmente vão aparecer essas, né? Por quê? Porque essas aqui são modalidades de pesquisa aplicada, coisas que estão surgindo há muito pouco tempo, assim, no Brasil, né? Normalmente as modalidades são outras, né? São voltadas mais para a área acadêmica, mas como se trata da metodologia da pesquisa aplicada em educação, né, então eu trouxe aqui algumas modalidades de construções de produtos educacionais. É nesse sentido que eu estou pensando aqui a modalidade de pesquisa, tá? Bom, a gente pode ter, a gente vai criar o produto educacional, então vai construir ele, né? E depois a gente vai precisar validar esse produto. Né? Na pesquisa, basicamente, vai servir para isso, para validar esse produto, né? Para descrever a construção dele ao longo do curso, né? Do projeto de pesquisa,
mas em determinado momento a gente vai precisar validar. E aí existem duas abordagens diferentes, né? Tem a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa, né? Na abordagem qualitativa, a gente vai se aprofundar no fenômeno e vamos dizer assim, em primeiro lugar, descrever, né, a construção e o processo de validação, mas ele não tem uma preocupação com um N, com um número de sujeitos, né, participantes. Né? Então, eu não preciso aplicar para 200 pessoas o meu produto educacional na pesquisa qualitativa para dizer que o meu produto funciona, né, que o meu produto tem potencial pedagógico. Né? Eu posso fazer um pequeno experimento com 2 ou 3, né, professoras ou 10 alunos ou 5 professores de diferentes níveis, né? Um no fundamental, outro no médio, outro superior, pós-graduação, enfim, mas o número de participantes não é determinante para o resultado de validação do produto educacional. O que é relevante aqui? O aprofundamento que eu vou fazer. Então, obviamente, se eu tenho 5 participantes na minha pesquisa, eu não posso fazer algum processo quantitativo, calcular a média, por exemplo, né, com esse N pequeno, não daria certo. Calcular a média, correlação, isso não tem sentido com um número pequeno. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso usar entrevista, né? Eu posso usar material escrito, posso usar documentos, posso usar outros trabalhos acadêmicos, inclusive existe pesquisa bibliográfica, né? Eu vou comentar aqui um pouco. Eu vou ter que utilizar outras ferramentas, principalmente textuais, tá? Para validar aí os resultados, tá? Não dá menos nem mais trabalho que a pesquisa quantitativa, mas a pesquisa qualitativa, então, né, está baseada no aprofundamento do fenômeno. Então, a gente vai estudar, né, com profundidade aquele fenômeno e vai descrevê-lo muito bem, né, para conseguir argumentar, então, nos resultados lá da aplicação do produto educacional. Já na pesquisa quantitativa, a gente vai fazer o uso de dados numéricos, né? Então, isso quer dizer que a gente vai precisar de um N, na maioria das vezes, grande, muitas vezes utilizando estatística, né, como ferramenta para validação, né? Bom, aí a gente precisa sim aplicar a um número maior. Claro que na pesquisa quantitativa não há necessidade de muitas entrevistas, de um aprofundamento nos documentos ou, né, em avaliações que a gente pode fazer também, né? Por exemplo, a gente pode usar questionário, mas a gente não precisa se ater muito na pesquisa quantitativa, né? As respostas discursivas, por exemplo, a gente não precisa analisar com tanta profundidade, porque os dados, né, numéricos, eles vão nos dar, no caso, a força para a gente argumentar. Né? Então são duas abordagens, nenhuma é melhor ou pior que a outra, né? Simplesmente a gente tem que observar o objetivo geral da pesquisa e ver qual que é a mais que, né, se ajusta melhor a isso. Tá? Bom, algumas técnicas qualitativas de validação. Tá? Então, eu vou apresentar aqui muito rapidamente, tá? Só para dar alguns exemplos mesmo. O estudo de caso, né? A gente pode analisar um caso particular, então, né, para aplicar um produto educacional. A pesquisa exploratória, né? A pesquisa exploratória se aproxima muito de uma descrição mesmo. Então, às vezes pode até nem passar da própria descrição da construção do produto educacional. Tem pesquisas que são assim, né? Então, no caso, a própria construção do produto educacional pode já constituir toda a pesquisa. Né? Quando é um produto muito complexo ou quando é um produto muito inovador, né? Então é uma coisa que não existe igual assim na área educacional. Então isso pode justificar, né, a gente tomar a construção do próprio produto como uma pesquisa inteira, né? E aí isso é uma pesquisa de natureza exploratória, né? Pesquisa documental, então, para validar um produto educacional, a gente pode observar em documentos, pode ser no currículo, né, a BNCC, por exemplo, os próprios PCN, né, mas a BNCC é o documento mais atual, né, o documento mais novo que a gente tem aí de currículo, a Constituição Federal, às vezes pode ter documentos de escolas, né, projetos políticos pedagógicos de escola, enfim, a gente tem muitas possibilidades de documento e os documentos podem justificar, né, a construção e às vezes até validar também o nosso produto educacional. A pesquisa bibliográfica, né, a pesquisa bibliográfica
o objeto de estudo dela, né, na verdade, não são documentos, como na pesquisa documental, mas são produções bibliográficas. Então, artigos, livros, né, de pesquisa, tá, acadêmicos, que tenham sido produzidos, né, anteriormente à nossa pesquisa, claro, e que a gente então pode usar também para a mesma coisa, para validar o nosso produto educacional, para justificar a sua construção, né? Então, a pesquisa bibliográfica é isso aí. Na documental e na bibliográfica, né, então a gente vai usar, no caso, a gente vai em busca de outros trabalhos, né? Pode ser documentos ou podem ser artigos e livros científicos, tá? Entrevista semi-estruturada, aqui eu botei semi-estruturada, mas poderia, geralmente na pesquisa qualitativa a gente usa semi-estruturada, né? Que é aquela entrevista em que a gente tem um roteiro de perguntas, mas, né, ao longo da conversa pode surgir outras questões, né, e aí a gente também pode entrar em outros assuntos. A gente não precisa seguir o roteiro, né, a estrutura do roteiro à risca, assim, né, a gente pode partir para outros assuntos também, para outras abordagens durante a entrevista. E a entrevista é uma forma de validação. Então, por exemplo, criei um blog, né, e aí na minha escola, né, e compartilhei com meus colegas professores. Então, no final da minha pesquisa, eu posso entrevistar esses professores e saber como foi, né, se eles usaram o blog, como que foi o uso do blog. Então, a entrevista com esses professores, no caso, poderia ser uma validação do meu produto educacional, por exemplo, né? Então, aqui são alguns exemplos de técnicas qualitativas, tá, de validação. E aí tem as quantitativas, né, as técnicas quantitativas. Eu vou trazer alguns exemplos estatísticos aqui, tá? Então tem a estatística descritiva, né, que seria fazer uma espécie de diagnóstico, né, usar tabelas e gráficos para mostrar, né, algum resultado de aplicação do produto educacional. Seria uma técnica quantitativa, e nesse caso descritiva, né, usar tabelas, usar gráficos, talvez calcular a média, né, de algum parâmetro que eu queira calcular, enfim, né. Pesquisa de correlação, né, a correlação, na verdade, é um índice estatístico, né, que mede o quanto uma variável tem a ver com a outra, está associada a outra, né? Ou seja, quanto de repente, uma variável aumenta quando a outra aumenta, né? Não sei, dependendo da natureza do produto educacional, pode ser um índice interessante. Então, a pesquisa de correlação, né, é uma técnica que pode ser usada para medir, né, se as coisas estão associadas. Por exemplo, né, será que o nível socioeconômico, né, dos alunos está associado com o uso de internet? Então, a gente pode fazer uma pesquisa de correlação para verificar se existe, né, uma relação com isso, né, e isso pode ser a argumentação, né, para validar um determinado produto educacional que não exija, por exemplo, internet. Enfim, pode ser por aí. Pensei rápido aqui, né? Não sei se seria uma boa pesquisa, mas seria um exemplo aqui, né? Pesquisa causal comparativa, né? Então, pesquisa que procura entender estatisticamente as causas, né, de determinado, né, fenômeno, de determinada variável, né? Então, no mesmo sentido da correlação, né? A análise de regressão, né? A análise de regressão é quando a gente pretende fazer um gráfico para tentar prever, né, o que vai acontecer no futuro. É regressão por causa do seguinte: a gente vai usar os dados que a gente tem, né, e com base nesses dados a gente vai criar um gráfico para trás, né, do que aconteceu. Então a gente vai criar um gráfico para trás, né, mas esse gráfico para trás também vai nos permitir ter uma lei matemática, vamos dizer assim, né, que relaciona as duas variáveis, que vai nos permitir completar, né, outra parte e, né, verificar o que pode acontecer, ou pelo menos prever, né, um pouco aí, né, numericamente, o que pode acontecer no futuro. Então a regressão pode ser utilizada. Claro que aqui é muito abstrato, né, depende muito do nosso produto educacional, né, e também um pouco, né, do conhecimento de estatística, né, de quem vai fazer a pesquisa, porque, né, por exemplo, a estatística descritiva é muito simples, né, correlação também, mas pesquisa causal comparativa, análise de regressão, ou até análise de componentes principais, né, que já é uma técnica um pouco mais complexa, até que pretende ver os principais, a diminuição, né, de variáveis. Então eu tenho muitos fatores que influenciam determinado fenômeno, mas eu quero agrupar eles em
em alguns grupos, né, de fatores para entender melhor, né, se o que está associado a quê aqui, né? Então tem 20 variáveis que influenciam em determinado, sei lá, desempenho dos alunos. Mas eu queria que essas 20 variáveis diminuíssem. Eu quero entender isso a partir de 3 variáveis, né? 2 variáveis, não sei. Então eu quero ver como que elas se agrupam. Então eu vou usar a análise de componentes principais, por exemplo, né? Estou fazendo aqui uma explicação bem simples, bem rápida, né? Mas aí, por exemplo, essas três principalmente, né, dependem aí do conhecimento estatístico de quem vai fazer a pesquisa, né? Mas não que não possam ser usados. Hoje em dia existem aí programas, né, de estatística que permitem que a gente coloque os dados e ele faça aí os cálculos todos, né? Então também não é um trabalho tão grande quanto parece, mas o entendimento só dos índices e, né, a interpretação, principalmente estatística, tem que ser boa o suficiente para tu conseguir, né, validar o teu produto, né, entender e explicar isso depois que completar a pesquisa, né? Então, basicamente era isso. Nesse vídeo aqui eu apresentei então alguns exemplos apenas, tá? Existem muito mais técnicas qualitativas e quantitativas, existem muitos outros tipos de produtos educacionais e eh, de modalidades, né, de pesquisa, né, claro, mas aqui eu quis dar uma ideia, pelo menos, aí para quem está começando aí a fazer o seu projeto de pesquisa, tá? Então é interessante, né, dizer o que vai ser, né, o produto educacional, como que vai ser a construção do produto, como que vai ser a validação do produto, apresentar um cronograma, né, das atividades, uh, informar qual é a modalidade de pesquisa, né, e qual é a abordagem e qual método vai ser utilizado então para validar, né, os dados da pesquisa que justifica a construção do produto educacional. Essas coisas são interessantes aparecer no projeto. E só para que não fique nenhuma dúvida, né, obviamente que a gente só precisa utilizar uma, né, técnica de validação, né. Em algumas pesquisas, alguns casos, se utiliza até duas, talvez, né? Mas mais do que isso, não precisa, não há menor necessidade, certo, pessoal? Então, sugiro, né, começar escolhendo uma delas, né? A que for mais apropriada para o objetivo geral, né? Pensa sempre no objetivo geral, a que tiver mais, né, tiver mais potencial para cumprir esse objetivo geral. Certo, pessoal? Até a próxima!